quero cumprimentar a Lúcia, em nome dela, cumprimentar não só ela, mas os teimosos deste setorial, da resistência, da persistência. Quando eu vejo aqui o Afonso, que é um dos teimosos, que em nome de tantos de vocês aqui, eu queria cumprimentá-los. Segundo ponto, eu acho que vocês trazem aqui a necessidade urgente de dialogar com um setor estratégico, mostrando e demonstrando para o governo que esse setor é estratégico. Tá? E, terceiro lugar, vamos falar um pouco dos temas que vocês trazem aqui. Tem esse tema das privatizações, que precisaria algum encaminhamento concreto no próprio documento de vocês e também vocês buscar em nós, da bancada, a possibilidade de mediar junto do governo e do Ministério para que isso tenha um ponto final e uma reorientação política dos gaúchos aqui. Eu acho que o Bom Gás aqui é o nosso grande companheiro que pode mediar esse debate. Na próxima terça-feira, até o Miguel Rosseto nos convidou para fazer uma conversa sobre ferrovias no Rio Grande do Sul, como as demais que estão em andamento, e inclusive algumas que dá para revisar, se é possível revisar ou recolocar esse tema das privatizações. O segundo ponto que vocês trazem aqui desde a tarde, aí, que eu fiquei ouvindo um pouco, o tema estratégico, eu não acredito que nós vamos colocar as ferrovias, tanto de transporte passageiro quanto de carga, se não tiver o Estado brasileiro sendo protagonista. O resto é resolver problema daqui, problema de lá, problema do mercado, problema de empresa tal, problema de empresa tal. Então, precisa uma nova postura política do governo, onde o Estado brasileiro tenha o protagonismo dessa estratégia. Não vai ter estratégia. Nós vamos quebrar o galho aqui, lá, resolvemos um problema daqui, dos 1.500 trabalhadores aqui, evitamos a privatização lá, evitamos aqui, botamos um dinheirinho aqui, um dinheirinho lá, mas nós vamos enxugar gelo. Nós vamos enxugar gelo. E aí tem, eu acho que, um preconceito que está no imaginário social e popular de que o moderno é carro, do que o moderno, às vezes, é avião, andar de avião, andar de carro. E o que é atrasado, antigo, é ferrovia. E nos próprios processos de privatização que o Fernando Henrique implementou no país, que fazia eu sair de Bauru, de São Paulo a Bauru a Campo Grande de trem, e que acabou tudo isso, parece que isso é coisa do passado e não é de futuro. Tem que recolocar o papel do transporte urbano de passageiro, por metrô, por trem, como também transporte de carga num país continental, como a única possibilidade de sustentabilidade a médio e longo prazo nesse país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista da democratização da própria economia. Porque se transporte ferroviário é um transporte, vamos pegar de carga, é um transporte mais seguro, é um transporte mais barato, é um transporte ambientalmente mais sustentável, é um transporte que induz o desenvolvimento por onde passa. Pede para os gaúchos o que significou ferrovia, pede para o pessoal de Minas Gerais o que significou ferrovia, pede para nós em qualquer lugar desse país. Portanto, ele induziu o desenvolvimento por várias regiões do país, e o próprio transporte ferroviário é o que efetivamente enfrenta a mobilidade urbana e também as rodovias do país. Portanto, você tem esses 5 pontos que nos movimenta a pensar uma estratégia. O governo tem que perceber isso. Eu presido a frente parlamentar da indústria ferroviária. Estamos tentando levar o presidente Lula numa das empresas de locomotivas híbridas aí, para colocar para ele. Se nós não conseguimos chegar ao palácio, vamos levar numa indústria e vocês vão lá conversar com o homem. Vamos lá conversar com ele. Vamos lá mostrar para ele que isso é estratégico para o futuro do país. E quem sabe nós temos o tempo político. E eu queria abrir um parênteses aqui.
No primeiro governo do presidente Lula, teve pouco investimento em infraestrutura no país. Ok? No segundo governo Lula, que começa a se implantar e se discutir PAC e infraestrutura. Já o governo da presidenta Dilma teve muito investimento em infraestrutura nesse país. Inclusive a Norte e Sul, tá? A Norte e Sul, a FIOL, a FICO, e outros projetos ferroviários no país, como na época própria Dilma usou, né, Gilmar, falar em trem-bala, em 50 bilhões de investimento. Teve reações dos setores da sociedade, a gente não conseguiu peitar e paralisou esses projetos, depois veio o golpe e assim por diante. Então, eu estou fechando esse parênteses aqui para dizer que, nesses 2 anos de governo, ajeitou a casa, retomou programas sociais, retomou projetos que eram fundamental para a sobrevivência das pessoas nesse país que estavam passando fome. Portanto, nós temos que compreender, nós estamos num setorial partidário, compreender a contradição de um governo que precisava atender as pessoas comer de novo, que não estavam nem comendo. Mas passou 2 anos, agora já dá para apontar projetos de infraestrutura, projetos estruturantes no país, como o tema do metrô, do trem, etc., de passageiro e de carga. Nesse ponto, sentido político, eu acho que o documento tem que apontar. Em último lugar, aqui, eu não quero me estender, tem uns colegas aqui que vão também trazer essas temáticas todas. Nós precisamos sair desse mundo mais reservado nosso e efetivamente começar a promover eventos que dê visibilidade para esse setor. Nós temos pouca capacidade de mobilizar a sociedade. Eu sempre digo, nos meus 20 e poucos anos que eu transito na luta das ferrovias, e quem já me conhece de tantos anos, eu disse, nós no setor ferroviário não conseguimos eleger nenhum vereador. Tá? Nós temos tanta pouca força política que a gente não consegue eleger um vereador. De propósito da fala, a gente não se transforma num sujeito político que junta outros setores da sociedade para ter visibilidade política. E quando nós não nos transformamos num grande sujeito político, fica os trabalhadores com o sindicato fazendo sua luta específica, o setor industrial ferroviário fica fazendo a sua, o governo com uma secretaria, né, e a Infra-SA tentando rebolar aí para atender as novas concessões ou a renovação das concessões, que eu acho que a gente precisaria agir e reagir imediatamente a reação, porque as concessões, se não cuidar, vai ser a partir dos interesses do privado, das atuais concessionárias, e a nossa pauta vai passar longe de qualquer direito trabalhista, longe de qualquer estratégia do Estado ser o protagonista de um grande projeto nacional, tanto para o espaço urbano de trem de passageiro, tá? Sobre trilhos, quanto do transporte de carga, e ficará fragmentado, a partir das concessões fragmentadas nesse país, os projetos. E aí concluo a minha crítica. Termino a minha crítica por onde comecei. Qual é a estratégia de desenvolvimento do país? Quando os chineses patrocinaram um estudo de 18 milhões de dólares na época e apresentaram lá no Senado Federal, eu escutei umas 2, 3 horas aquela apresentação, fiquei muito impressionado com a preciosidade do estudo, onde a China patrocinou estudo de traçado ferroviário do Brasil para os países latino-americanos para integrar-se com a Ásia e com a China, num traçado plenamente definido. Da parte do Nordeste, do Centro-Oeste para o Norte, indo para o Peru, indo para a ligação bioceânica para a China. E eu elogiei o estudo dos chineses, mas me surpreendi com os elogios dos senadores brasileiros, porque o traçado que eles definiram era para manter o Brasil primário exportador. Algodão, minério de ferro e soja e milho para os porcos da China. E os porcos da China vão receber, com os Rondonópolis, Centro-Oeste, com o PECEM, com as ligações ferroviárias,
os porcos da China vão receber o soja brasileiro mais barato que os porcos da minha cidade de Chapecó. A minha cidade de Chapecó vai custar mais trazer do centro-oeste de Goiás o milho, o farelo de soja para os porcos e para as aves do meu estado do que chegará para a China, que chegará na China. Parabéns à China. Parabéns à China, porque eles querem industrializar a China e querem comprar matéria-prima nossa, e o trenzinho brasileiro vai levar a matéria-prima, minério, algodão, milho, soja e mais alguns pedaços nos traçados que eles estão produzindo. O traçado ferroviário decide que país a gente quer. E os novos traçados, infelizmente, nós não conseguimos induzir a industrialização do país, e tem que industrializar o país para vender valor agregado para o mundo. E nosso governo não conseguiu montar uma estratégia de ferrovias, e ainda estamos nas autorizações, e o governo não peitou acabar com essa... Eu não vou falar esse palavrão, porque vamos dizer que é uma coisa criminosa. É uma coisa criminosa os projetos de autorização. Tem empresas de microempresário fazendo projeto de vender projeto ferroviário. Eles põem lá Chapecó, Cascavel, um projeto ferroviário para Aracaju, Cascavel, Cascavel, o Porto de Paranaguá, e quando o estado de Santa Catarina, junto com o Rio Grande do Sul, vai ficar longe, Bom Gás, a norte e sul. Nunca vai chegar no Porto do Rio Grande. Não vai chegar lá. O frigorificado vai para o Porto de Paranaguá, soja e o milho chega até ali e ponto. Porque não tem um projeto estratégico que liga as regiões do país para além do interesse privado. E nós não rompemos ainda com as autorizações, cara, que é o interesse de tal empresa fazer tal trecho, e não um Estado, não um país pensando estrategicamente os modais de hidrovia, ferrovias, portos e aeroportos, mas principalmente aqui, pensando ferrovia. Então, é muito mais do que um trenzinho, é muito mais do que um traçado, é que país a gente quer. E nós passamos agora 2 anos, não conseguimos fazer esse debate estratégico de país, tanto com participação privada ou pública. Esse é um outro debate que vocês estão fazendo aqui, mas estou dizendo de estratégia de país, de o que nós queremos para esse país na área de desenvolvimento, de industrialização, de neoindustrialização, e tendo o eixo das ferrovias como estratégico para o desenvolvimento. Eu termino por aqui, me estendi um pouco. O Gilmar e a Lúcia não me botaram um tempo, eu acabei provavelmente extrapolando um pouco a paciência da Lúcia e do Gilmar, mas agradeço essa oportunidade, estou muito feliz de ver vocês teimosos aqui, e acho que esse documento, estou muito curioso, e nós podíamos ser provocados por vocês. Dá passo. Ministério dos Transportes, vamos fazer o quê? Vamos fazer com o Ministério da Casa Civil, o que vamos fazer? Ministério tal, vamos fazer o quê? Vamos dar passos. Os passos imediatos, como o companheiro colocou, passos imediatos. Então, vamos botar no que é urgente e emergente. Mas, para essa área, urgente e emergente é insuficiente. O que é importante deve ser o importante, que é o estratégico. Senão, nós vamos trupicar nas nossas próprias pernas e não conseguiríamos eleger nenhum vereador do setor. Tá bom? Brincadeira à parte, mas esse é o sujeito que eu defendo. Um abraço.